Fala galera, tudo bem? Chegou a vez da gente falar sobre Gana dentro dessa série de vídeos no grupo H, o último grupo, e Gana que teve um ano de mudanças também, né? Gana não fez uma boa Copa Africana de Nações, Gana se classificou para a Copa de uma forma até surpreendente, batendo a Nigéria no gol qualificado do confronto. A Nigéria era mais time, vivia um momento melhor, embora fosse um time instável, como foi em boa parte do ciclo também, mas era a favorita. Gana passou por um ciclo para a Copa do Mundo de bastante dificuldade, dificuldade também por tentar virar a página de uma geração que foi extremamente importante na história do futebol no país. Se a gente pensar no que Gana fez nas Copas de 2006, de 2010, né, em 2010 muito próximo, inclusive, de chegar a uma semifinal de Copa, em 2006 caindo nas oitavas para o Brasil, inclusive. Então, Gana viveu uma década de 2000 muito importante do ponto de vista da sua seleção. E da metade para frente dessa última década, veio naturalmente um envelhecimento daquela geração e uma necessidade de renovação. E esse não era um processo simples, principalmente para uma geração que teve seus pilares jogando no alto nível no futebol europeu. Então, Gana hoje passa por um processo que é de tentar encontrar uma mescla de alguns jogadores mais veteranos com outros garotos que parecem ser as esperanças para os próximos anos. E a seleção chega à Copa do Mundo exatamente nesse estágio. Mas com a mudança de comando, que tem o Atuado como treinador, que foi quem assumiu interinamente, até curioso, né, porque é um caso bem particular. O Atuado jogou a Copa do Mundo de 2006, inclusive ele é nascido na Alemanha, mas jogou a Copa de 2006 pela seleção de Gana. E fez carreira na Alemanha como jogador, inclusive, e ele trabalha para o Borussia Dortmund. Então ele é anunciado como interino na seleção de Gana depois da Copa Africana de Nações, comanda a equipe na fase de mata-mata que levou o Gana à Copa do Mundo e depois acerta uma extensão de contrato para ficar no comando até o fim do ano, mas sem deixar de trabalhar para o Borussia Dortmund como uma espécie de um auxiliar técnico focado no desenvolvimento de jogadores jovens, que é o foco dele no Borussia Dortmund. Então, é muito estranho pensar que num ciclo de Copa do Mundo, com todo o envolvimento que existe, com todo o nível de informação e de dedicação que o mais alto nível exige hoje em dia, pensar que o Borussia Dortmund, por exemplo, só ficou de liberar o Atuado depois da última rodada do Campeonato Alemão, antes da paralisação para a Copa do Mundo. Então, assim, é curioso porque é um treinador que divide as atenções, divide o foco, tem duas profissões basicamente, e uma delas é comandar o seu país na Copa do Mundo. E até o fato de ter sido nascido na Alemanha fez com que ele tivesse uma decisão de aproveitar o ano de 2022 para tentar encontrar outros casos parecidos, os filhos da diáspora, como são chamados, né? Então ele começa a tentar buscar jogadores em ligas pela Europa, por exemplo, que se não nasceram em Gana, tem pais de Gana, por exemplo, e que assim podem ter a nacionalidade, e assim tentar encontrar reforços, e foi até o que Gana conseguiu, especialmente da metade do ano para frente. Na lista de setembro, Gana chegou com 5 novidades de jogadores que nasceram em outros países, na Alemanha, na Inglaterra, tentando reforçar o seu elenco, na Espanha. Então é uma seleção que chega à Copa num momento ainda de muita transformação e de dificuldade de estabelecer exatamente qual nível esse time pode atingir enquanto conjunto, até porque individualmente ainda são peças que entram, saem dos planos, é tudo muito recente. Mas claro, vamos passar aqui no campinho para falar sobre cada uma dessas opções, falar um pouco sobre o que tem sido base ao longo desse trabalho. É um trabalho curto, um trabalho de menos de um ano, mas um trabalho que tem alguns parâmetros que podem ser usados, a começar por um 4-1-4-1, o desenho mais usado, na maior parte do tempo foi esse desenho, com alguns detalhes importantes, como por exemplo a pouquíssima oportunidade que o Atuado teve de contar com os seus dois principais volantes juntos, Thomas Partey e Idrissa Baba. Então são dois, Idrisso Baba, né? Um jogador do Mallorca. Então, dois jogadores dessa faixa central que poderiam, em tese, até disputar a posição nesse papel do primeiro volante, mas que raramente estiveram juntos, o que deixa essa dúvida, qual vai ser a utilização disso para a Copa. E mais do que isso, a gente viu também a utilização de alguns outros desenhos durante jogos, chegando a variar para a linha com 5, e tem a possibilidade de um 4-2-3-1 para tentar acomodar os dois volantes também. Vou falar sobre tudo isso, desenvolvendo um pouco mais aqui na questão do campinho. Então Gana começa, tem o Wollacott como goleiro titular, goleiro do Charlton, joga a terceira divisão da Inglaterra, na League One, é o goleiro titular da seleção de Gana. Indo para a linha de defesa, Denis Odoi é o lateral direito,
Tem a novidade do Tariq Lamptey, que é um jogador que tem bastante qualidade e agilidade no apoio, para funcionar até como um ala. Mas como ele é uma dessas novidades mais recentes, é difícil saber exatamente qual status ele pode chegar a ter, além de que ele não teve tanta minutagem nessa temporada assim. Então isso pode comprometer a participação, vamos ver se ele vai estar ou não na Copa, sempre ressaltando aquilo que eu sempre falo, né? Tô gravando os vídeos antes da lista oficial, então não sei quem foi convocado, quem não foi, se teve corte por lesão, se não teve, no momento em que eu gravo esse vídeo não, então estou usando como parâmetro muito mais o que a gente viu na construção do time até o momento pré-convocação para a Copa. Então Denis Odoi foi o lateral desse ciclo, se é que dá para chamar de ciclo, né? Pensando no espaço tão curto de tempo, com o Lamptey como opção. A zaga tem o Amartey como um zagueiro, embora ele seja até um volante de origem, né, mas jogador de experiência de Premier League, geralmente um zagueiro titular. E ao lado dele, o Dico foi o titular ao longo da maior parte do ano. A questão é que o Salisu foi um desses, não é bem naturalizado a palavra, porque no caso ele nasceu em Gana, só que ele nunca tinha defendido a seleção. E como ele é convencido, chamado, convocado, ele é puxado para esses planos e é um zagueiro experimentado no futebol internacional, no futebol europeu, e que pode eventualmente ganhar espaço como um companheiro de zaga do Amartey, formando uma dupla, ou até um trio, nesse caso, com o Dico também podendo jogar por ali. O Jonathan Mensah chegou a ter oportunidade durante o ciclo, e o Gideon Mensah também chegou a jogar como zagueiro pela esquerda, mas foi utilizado, inclusive em jogos grandes, em jogos importantes, como um lateral pela esquerda. Então aí tem uma diferença importante até em relação à característica. O Gideon Mensah é um zagueiro que pode jogar na lateral esquerda, e tem o Baba Rahman, que é um jogador já mais experiente, que nunca conseguiu atingir o nível que se imaginava no primeiro momento da carreira, esse sim um lateral mesmo, com um pouco mais de capacidade ofensiva, apesar de não ter atingido as expectativas do início da carreira, com as transferências que ele protagoniza dentro do futebol europeu. Essa linha de defesa com algumas possibilidades, né? Aí indo para o meio campo, dentro desse 4-1-4-1, o Idrissou Baba tende a ser esse primeiro volante, que é um papel importante de equilíbrio defensivo e até de estrutura de saída de bola, como eu vou mostrar já já. E aí, se ele for esse primeiro volante desse desenho, a gente precisa entrar na discussão de quais vão ser os meio-campistas da segunda linha com 4 do meio-campo. Pela faixa central, o Thomas Partey é o principal jogador dessa seleção quando a gente fala em estágio da carreira, né, de um jogador mais consolidado, e é a principal referência dessa seleção. Ele já jogou na seleção de Gana, inclusive como um camisa 10 mesmo, com mais liberdade para usar o chute de fora, para ter liberdade para se projetar. Então nesse desenho, ele acaba tendo essa liberdade para ser um cara que vai ajudar numa saída de bola, que vai ter liberdade para chegar à frente, mas que vai encorpar o papel dos volantes ali quando o Baba descer para jogar como um terceiro zagueiro, basicamente, em saída de bola. Então é uma peça importante. O outro nome é o Kudus, que talvez seja a principal esperança da seleção de Gana para os próximos ciclos, se a gente pensar na versatilidade, no desenvolvimento e até nos passos que ele começa a dar no Ajax. O Kudus é um bom exemplo aí do talento que Gana tem e que começa a ser explorado na Dinamarca, né? Eu gravei um vídeo sobre isso há alguns anos aqui até, falando sobre o projeto que tem na Dinamarca, no Nordjylland, que explora muito bem a base, integrando garotos da Dinamarca com garotos de Gana e conseguindo projetar alguns desses nomes, alguns na seleção da Dinamarca para essa Copa e no caso do Kudus, nome importante da seleção de Gana. Quando ele vai pro Ajax, e no Nordjylland ele jogava como 9, como um ponta, como segundo atacante, como meia, como volante, é um jogador muito versátil. E quando ele chega no Ajax ele começa bem, mas ele sofre com lesão grave, fica parado um tempo, então ele demorou a ter um início de continuidade na Holanda, mas depois que teve, se a gente pega o início dessa temporada mesmo, mostrando qualidade. É um jogador que pode então jogar diversas funções, mas teoricamente ele tem sido usado como esse meio campista que vai ter a liberdade para chegar, atacar o espaço quase como um 10 ali. Então tende a ser essa a dupla de meio campistas à frente do Idrissou Baba, se a gente pensar no time completo. É que como o Thomas Partey pouco jogou com a seleção de Gana ao longo do ano, muitas vezes esse meio campo foi formado pelo André Ayew, que é um veterano, que é um jogador técnico, que já não tem o mesmo fôlego de outros momentos da carreira, mas que ainda simboliza um pouco a geração anterior da seleção de Gana, né? Então ainda é um jogador que pode entrar e sair do time, pode jogar por dentro como pode jogar por fora. Então a ideia é ter jogadores técnicos nessa dupla de meio-campistas. Tem o Kofi Kieré também, que é outro jogador que atua no futebol alemão, que está correndo contra o tempo em relação à condição física para se recuperar de lesão, mas que pode ser uma opção de maior marcação nesse centro do campo também, na ocupação de espaço. Mas teoricamente, privilegiando o lado mais técnico e até o status dos jogadores, eu imaginaria o meio-campo com Thomas Partey e Kudus formando essa dupla de meio-campistas à frente do Idrissou Baba. E aí, indo para os lados do campo, a gente chega
no lado direito, que é o lado das promessas, eu diria, porque teoricamente vão disputar posição dois jogadores que são das principais promessas de Gana pensando no futuro. Um deles, o Fatal Issahaku, que é jogador do Sporting de Portugal, mas que tem pouco espaço ainda no time profissional do Sporting, mas que é muito vigiado por diversos clubes pela Europa, porque é um jogador que já mostrou personalidade, habilidade, e é o cara que tem arrancado o drible de fora pra dentro pra buscar uma finalização, e na seleção principal de Gana ele já mostrou protagonismo, já mostrou ser um garoto que vale a pena observar, prestar atenção, porque ele tende a ser um dos pilares dos próximos anos. E o outro é o Kamaldin Sulemana, que se aplica ao mesmo caso que eu falei do Mohamed Kudus, né? Outro nome que se destacou muito jogando no Nordjylland, na Dinamarca, esse se transferiu pro Rennes pra jogar na França. Sofreu com lesão, inclusive, recentemente, então tem que ver como vai chegar a Copa do Mundo. Ainda não conseguiu a regularidade no mais alto nível, mas é um jogador com muito drible, muita aceleração, muita arrancada pelo lado do campo. Então são as duas grandes promessas de Gana quando a gente olha para os lados do ataque. O Fatal Issahaku e o Kamaldin Sulemana. São dois jogadores realmente com potencial, mas jogadores que não estão prontos, jogadores que são garotos e que podem ganhar mais ou menos espaço nessa seleção de acordo com as escolhas do Otto Addo, que do outro lado do campo tende a escalar um cara que também simboliza a geração anterior, que é o Jordan Ayew, irmão mais novo do André Ayew, e que costuma ser o ponta pelo lado esquerdo. E no comando do ataque tem uma dúvida, porque o Afenagian foi utilizado muitas vezes como 9, mas Gana teve a novidade do Iñaki Williams, né, optando por defender a seleção de Gana, jogador, atacante do Athletic Bilbao. E aí é um jogador muito mais testado do que o Afenagian, que é mais um jogador dessa nova geração, né, que vai tentar, que surgiu na Roma na temporada passada, que chegou a ser elogiado pelo Mourinho no primeiro momento, depois se transferiu, mas que é mais uma dessas esperanças de Gana. Então, Gana vive um pouco esse momento, né, de olhar para algumas das suas referências restantes, na casa dos 30 anos, e olhar para garotos de 17, 18, 19 anos, o Kudus um pouquinho mais velho, e olhar ali e falar, tem potencial aqui, dá pra ter em alguns anos uma boa seleção. Tudo vai depender de como vai ser o processo para formar um time, para montar uma estrutura e para dar estabilidade também a quem estiver no comando. Então esse é o grande ponto de Gana num grupo que é bastante complicado. E aí pensando em forma do time jogar, partindo desse 4-1-4-1, né, o que acontece muito o primeiro volante vai baixar para fazer a saída de bola junto com os dois zagueiros. Então o Idrissou Baba baixa para jogar próximo dos zagueiros, o que deixa o Thomas Partey como um meio-campista à frente desse trio de saída de bola, mas que vai ser fundamental para direcionar os ataques. Os laterais sobem num primeiro momento, mas não é que sejam laterais ultra-ofensivos. O Denis Odoi pode fazer tabelinhas pelo lado direito com Fatal Issahaku, por exemplo. Pelo lado esquerdo, o Didon Mensah menos chegada ao fundo, o Baba Rahman um pouco mais de chegada à linha de fundo, mas é um lado que tem o Jordan Ayew flutuando também, saindo da ponta para trabalhar um pouco mais por dentro. Então tende a ser um meio-campo que vai dar protagonismo ao Thomas Partey para receber essa bola dos três jogadores que fazem a saída, e pro Kudus, quase alinhado ali basicamente ao Jordan Ayew, ser esse jogador de ataque à entrada da área adversária, de tentar uma definição das jogadas. Além, claro, da velocidade, que talvez seja a grande marca dessa seleção, né? A questão de, provavelmente vai ser uma seleção que vai defender um bloco médio, talvez baixo, tentando se defender no campo de defesa para acelerar nas saídas para contra-ataque. Aí isso vai passar muito pelo perfil do 9 e do ponta pela direita. No caso do 9, o Iñaki Williams tem tudo a ver com esse perfil, né? Percorrer longas distâncias com arrancadas, essa explosão para tentar explorar campo aberto, embora muitas vezes peque na definição das jogadas. Não é um bom finalizador, não é um goleador confiável, mas é um jogador que entrega muito em gerar vantagens na hora de percorrer essas distâncias, de arrancar, de botar na frente, de ser o desafogo. Então ele encaixa e tem mais bola e tá mais pronto para ser esse 9. Vamos ver se ele vai rapidamente ganhar esse status, já que é um novato ainda em termos de seleção. E pelo lado direito, seja o Kamaldin Sulemana ou o Fatal Issahaku, são dois jogadores que pelo drible, pela aceleração, pela qualidade individual, ainda que jovens e naturalmente irregulares por conta disso, mas são os jogadores que oferecem arrancadas que podem desequilibrar num contra-ataque também. Então tem uma estrutura para maneira de sair jogando e construir os ataques? Tem, mas é uma seleção que provavelmente vai ficar mais confortável se puder esperar e se tiver organização defensiva para se sustentar, acelerando os contra-ataques. Nesse aspecto de organização defensiva, o que aconteceu ao longo do ano foi uma adaptação muito dos pontas, o papel dos pontas em função dos laterais adversários. Então se o adversário usa laterais que não sobem tanto, laterais mais na base da jogada, o que vai acontecer é que esses meias abertos, os dois pontas, vão ficar mais centralizados, fechando mais essa segunda linha com 4 do 4-1-4-1.
É aí, quem ganha um papel importante e é um ponto de observação do trabalho defensivo são os laterais. Porque os laterais, se enfrentarem pontas bem abertos, eles vão se desprender bastante dos zagueiros nessa primeira linha com 4. E aí isso já pede uma coordenação, uma cobertura do próprio Idrissou Baba, ou eventualmente até do Thomas Partey podendo baixar para ser um segundo volante, e aí virando de fato um 4-2-3-1, que é uma possibilidade também, né? De você tentar colocar um outro jogador nessa linha de volantes, deixando o Kudus de fato como 10, como esse meia central avançado, e tentando aumentar essa proteção à primeira linha com 4. Então são essas as possibilidades. Agora, se o adversário usa laterais mais agudos, atacando mais o corredor, o que a gente viu no trabalho do Atuado até agora foi o papel dos pontas passa a ser acompanhar bastante esses laterais. Então eles vão baixar bastante, muitas vezes vão ficar atrás dos outros dois meio-campistas na hora desse trabalho defensivo. Não chega a ser uma linha de 6, como por exemplo eu falei aqui quando falei especificamente do trabalho defensivo do Irã e tudo, mas é uma ajuda, é uma responsabilidade defensiva considerável desses meias abertos nesse papel de muitas vezes acompanhar e de ajustar o seu papel sem bola à característica do lateral adversário. É um pouco o que deu para ver de Gana ao longo do ano. Não foi uma seleção com tanto universo assim de avaliação e que tem essa dúvida, né? Pelo fato de que não dá para dizer que ao longo do ano todo, praticamente a seleção de Gana não jogou com a sua seleção ideal, a sua escalação ideal, por diversos motivos. Talvez tenha jogado com mais próximo disso contra a Nigéria lá na eliminatória, que era um momento decisivo e era o início do trabalho como interino do Atuado. E depois, pelas ausências do Thomas Partey, pelos novos jogadores que chegaram agora, para setembro, basicamente, a 2 meses da Copa do Mundo, não dá para saber exatamente qual é essa relação, qual o status das peças em relação ao time titular. Então é uma seleção que chega com bastante dúvida para a Copa do Mundo, tem alguns sinais de potencial, de esperança, mas eu não diria muito para essa Copa. Para essa Copa, na minha visão, foi uma surpresa a Gana ter se classificado. Eu não colocava a Gana como uma forte candidata a se classificar entre as 5 seleções africanas. Era inferior à Nigéria, inclusive. E agora cai num grupo extremamente equilibrado, difícil, né? Um grupo que não vai ter jogo tranquilo, vai enfrentar Portugal, enfrentar Uruguai, enfrentar a Coreia do Sul, enfim, vamos ver como se sai a seleção de Gana. O espaço está aberto, um abraço para todo mundo, até a próxima.